Bom dia, segunda série do ensino médio, nossa aula de número 22 de História, a Belle Époque. Como eu disse na aula anterior, quando a gente estava tendo nossas aulas sobre o imperialismo, eu disse a Primeira Guerra Mundial está chegando, e ela, agora com a Belle Époque, está batendo a porta. Nossa próxima aula depois da Belle Époque é sobre a Primeira Guerra Mundial. E qual que é o interesse aí da época e Primeira Guerra Mundial? Né? Está intimamente ligado. Por que está intimamente ligado? Pois a Belle Époque foi um período de relativa paz, mas foi um período de paz ilusória. Estamos vivendo aquela ilusão de que os frutos aí da Revolução Industrial, né, trariam bem para a humanidade, e a humanidade não iria mais fazer guerras, porque ia ter tudo que precisava, né? Por isso que foi classificado de Belle Époque. Porém, né, essa paz era uma paz ilusória, né? Eles não estavam em guerra, mas estavam se armando constantemente à espera de uma guerra. A partir de 1871, com o final da Guerra Franco-Prussiana e o fracasso da Comuna de Paris, teve início a chamada Belle Époque, a Bela Época. Então, essas guerras aí, a Guerra Franco-Prussiana, eram guerras de cunho nacionalista, né? Estava sendo formada a Prússia, que deu origem à Alemanha. Então, essas guerras, né, fazia com que aumentasse o sentimento nacional do povo alemão. E a Comuna de Paris, né, já ia entrando o antítese aí da Revolução Industrial, do capitalismo, né, que se opunha à sociedade capitalista, né. A Comuna de Paris, eles conseguiram fazer uma revolução, né, fizeram um governo autônomo na cidade de Paris, comunista, mas lógico, né, um comunismo numa cidade só não funciona, não existe, né, eles foram rapidamente derrotados. E depois dessas batalhas, né, a gente teve, então, aí o início de uma era de relativamente paz, né, chamada Belle Époque. Entre essa data e o início da Primeira Guerra Mundial, não ocorreu nenhum conflito armado entre as grandes potências e nenhuma grande revolta social que provocasse mudanças na ordem liberal burguesa. Então estava tudo em paz, tudo tranquilo. Havia um otimismo liberal em relação ao processo de urbanização e desenvolvimento tecnológico da Segunda Revolução Industrial. Os avanços científicos alimentavam a noção de progresso constante da humanidade. Então, como eu falei na introdução, né, os avanços da segunda revolução industrial, dessa segunda fase da revolução industrial, fizeram com que tivesse uma ilusão de que o mundo entraria num ritmo de estabilidade, sem guerras, sem confrontos, sem uma antítese, né, por exemplo, em relação ao modo de produção, que é o modo de produção capitalista, né? Muitos acreditavam que seria o fim da história, né? Porque a história mostra esses conflitos, essas disputas de classe, né? E eles acreditavam que a partir dali não haveria grandes transformações, né? Grande ilusão que foi, né? Mal esperavam, né, que viriam aí no século que se aproximava as duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial foi a Grande Guerra, que era assim que eles chamavam a guerra, já que ainda não existia, não teve a Segunda Guerra, então eles não chamavam de Primeira Guerra, chamavam de a Grande Guerra. Nessa atmosfera de otimismo e cientificismo, ganhava espaço o positivismo, tendência filosófica baseada na crença do progresso como fruto do desenvolvimento da ciência e de sua aplicação em todas as áreas, inclusive os governos. Nós estamos falando aí de final do século XIX, e foi no final do século XIX também que o Brasil se tornou uma república, e o movimento republicano foi influenciado pelo pensamento positivista,
de Augusto Conte. Tanto é que na bandeira do Brasil, a partir da República, passa a constar a frase que era o lema do positivismo: ordem e progresso. No caso do lema positivo, era amor, ordem e progresso. Então, mas só que na nossa bandeira resolvemos tirar o amor, ficou só ordem e progresso. Na prática, não temos ordem, muito menos progresso, né? Mas a ideia do positivismo era essa, né, de que se aplicaria a ciência e a ciência de uma forma exata, até mesmo as ciências sociais, né? Augusto Comte acreditava que você podia metrificar os acontecimentos sociais, né? Prever, né? Assim como na física, né? Você sabe, se você tem todas as informações, pressão atmosférica, peso, vento, né? Você sabe precisar quanto tempo vai acontecer um determinado fenômeno. Já nas ciências sociais não é assim. As ciências sociais, elas são relativas. O que acontece, a reação de um grupo é diferente de outro, mas Augusto Comte acreditava que você poderia, né, transformar a ciência humana numa ciência relativa, né? Isso prova que ele está enganado, né? Que não foi bem assim que aconteceu no Brasil, onde se implantou, né, um regime, né, vamos dizer assim, inspirado no positivismo, né? Talvez não colocou em prática as ideias do positivismo, né? Muitos governos, eles têm ali, ao fundo, um arcabouço teórico, mas que na realidade não é colocado em prática. Um exemplo que nós temos são os governos comunistas aí. A maioria nenhum colocou em prática as ideias filosóficas de Karl Marx, como também as democracias liberais, né? Também não colocaram muito em prática as ideias de Adam Smith, né? Então, o positivismo brasileiro aí também não foi muito positivista. Então, mas vamos continuar na história mundial, né? Então, esse é um fenômeno mundial, o positivismo, essa ideia de que o desenvolvimento da ciência e sua aplicação, né, conseguiria resolver os problemas aí da humanidade. As posições universais transformaram-se em um dos grandes símbolos da bela época. Elas funcionavam como mostras de grandes feitos tecnológicos e da aparente superioridade da civilização ocidental. Nos campos das artes, a bela época ficou marcada pelo surgimento de vanguardas artísticas que abriram caminho posteriormente para o modernismo. Então, dentre uma dessas grandes mostras, né, foi a que houve em Paris, né, onde foi construída a Torre Eiffel, que era para ser uma torre, né, que iria ficar somente durante a exposição, depois seria desmontada, porém, o sucesso foi tão grande, né, que ela acabou não sendo desmontada, ficou, e está lá até hoje, continua sendo um dos principais cartões postais do mundo, um dos lugares mais visitados do mundo. Salvo engano, me parece que é o lugar mais visitado do mundo. Então, aí vamos fazer essa atividade. A exposição de Paris, em 1889, centrava-se na Torre Gustave Eiffel, com 300 metros de altura, mais 7.000 toneladas e mais de 1 milhão de rebites. Tinha duas longas galerias devotadas a belas artes e às artes decorativas. Por detrás ficava o imponente Palácio das Máquinas, que é o que nós vimos ali nessa imagem aqui, ó. As exposições internacionais iniciaram-se em Londres em 1851. A Torre Eiffel, um dos símbolos da cidade de Paris, foi erguida para a exposição em 1889, comemorativa do centenário da Revolução Francesa, né, que foi em 1789, no século
XVIII. Então, está lá a imponente Torre Eiffel. Durante a expansão capitalista europeia do século XIX, essas exposições tiveram como principal objetivo ressaltar a importância da cooperação, modernização, consolidação, uniformização dos padrões de a modernização tecnológica da produção. Então, ela queria mostrar o quanto as sociedades europeias eram modernas. Elas não eram cooperativas. Não havia uma consolidação democrática, também não. Uniformização é todo mundo igual, não era todo mundo igual. Lembrando que a Itália e a Alemanha estavam atrasadas nesse processo, né, porque as suas unificações foram tardias, como nós vimos em aulas anteriores. Então, a resposta correta é a letra B, modernização da tecnologia de produção. Assim, nós terminamos nossa aula de hoje. Obrigado. Até mais.